Boa noite a todos. Que a graça do Senhor esteja no nosso meio. Amém. Eu considero o púlpito da Juvep, o espaço Juvep, para mim é de extrema importância. E eu sempre mantenho no coração um certo temor quando eu vou em certos lugares falar. E hoje eu venho com temor diante do Senhor falar o que eu venho falar. Primeiramente pela importância desse púlpito, a importância desse lugar como lugar de reflexão, lugar de praxis missionária, principalmente. E o que minimiza um pouco a minha responsabilidade, ou melhor, a minha tensão, é falar de alguma coisa que eu não vou dizer que estou familiar, mas que tem feito parte da história da minha vida, pelo menos nos últimos 5 anos. Então, tem algumas coisinhas, né, para se falar. Gente, eu não vou hoje fazer uma pregação, por assim dizer. Eu não vou abrir um texto e expor a palavra, que esse inclusive é o meu estilo de pregação, expositiva. Eu aconselho, que é muito boa. Mas hoje eu quero falar um pouco de percepções. Até porque o que eu vou falar não se resumiria a um texto. Não teria como falar só em um texto. Mas eu escolho como texto base, talvez, o que seja a base do modelo missionário, modelo encarnacional sobre o que eu quero falar hoje, que está lá em João, Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1 em diante. É uma passagem conhecida, mas nós vamos trazer de novo à tona, porque ela é importante para a nossa percepção do contexto geral, sobre o que eu vou falar hoje. Todos acharam? João 13. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estando sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Vamos repetir isso. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Como quem diz assim, tem certeza? Tem certeza? Jesus disse: você não compreende agora o que estou fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavará os meus pés. Nunca. Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Senhor, eis aqui a tua palavra, dá-nos graça para essa reflexão nessa noite, que ela venha de fato produzir mudança na nossa reflexão e especialmente na nossa praxis. Senhor, que todos nós estejamos agora, Pai, humildes diante da tua poderosa e soberana presença nesse lugar. Tu és o Senhor desse seminário, és o Senhor dessa conferência. Por isso, Senhor, não queremos aqui de alguma maneira, Pai, elevar o nome de quem quer que seja, a não ser o teu próprio nome. Por isso que o Senhor tome o lugar que é teu, Senhor. De fato, como cantamos, Pai, nós te adoramos, nós te coroamos, e nós, Senhor, queremos nesse momento dizer que o Senhor tem liberdade, o teu Espírito Santo tem liberdade para falar o nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, tudo começa com uma questão. Ora, eu tenho uma questão hoje para tentar responder. Transformando comunidades através do Evangelho. Esse é o tema. Mas eu quero transmutar esse tema, eu quero tornar esse tema uma pergunta e jogar para vocês. Na realidade, nós vamos fazer meio que uma dinâmica andragógica, que eu quero que vocês participem da construção, nem que seja com o seu semblante de afirmação ou com a sua negação expressada através do mover da sua cabeça. Mas eu queria mudar isso e fazer uma pergunta: como transformar comunidades
através do poder do Evangelho. E tudo começa, a resposta começa com algo que é óbvio, ululante. Se eu quero mudar comunidades a partir do Evangelho, eu tenho que ter como parâmetro aquele que é o Senhor do Evangelho. E aí eu começo a também transformar a pergunta do tema e jogando mais acima, um nível acima da nossa compreensão, e perguntar como Jesus transformou comunidades através do poder do Evangelho. E aí a gente começa bem. Concordam comigo? Ele deve ser o nosso modelo. Primeira coisa que eu tenho refletido muito sobre isso. Eu amo modelos. Gosto dos novos modelos. Já estudei vários. Meu mestrado em teologia foi sobre modelos de crescimento de igreja. Dei salva de palmas a alguns, critiquei outros. Fui criticado por criticar alguns. E fui de alguma maneira criticado por aplaudir outros. Mas de uma maneira ou de outra, nós temos que entender o seguinte. O modelo evangelístico que muda uma comunidade, ele sempre será um modelo humano. Se eu criar, ele vai ser um modelo humano. Agora, se eu saio de perspectivas de modelo e vou para a perspectiva de princípios, aí eu estou melhor. Por que eu estou falando isso? Há muito tempo, aliás, nos últimos 10 anos, o Brasil foi, assim, entre aspas, invadido por novas ondas de modelos eclesiológicos. Muito interessantes. Olha, nós recebemos alguns, só para citar, nós recebemos o modelo do Castelhanos, ou conhecidamente, notadamente o G12, nós recebemos o modelo do desenvolvimento natural da igreja, do Christian Schwarz, que é alemão, nós recebemos o modelo da igreja com propósitos, do Rick Warren, em Saddleback, na Califórnia, recebemos o modelo do Seeker Sensitive, da Willow Creek Association, nos Estados Unidos, que tem como líder o Bill Hybels, recebemos várias influências. Eu não as consideraria como influências malignas, absolutamente. Eu bebi e continuo bebendo nesses homens. Mas, ainda hoje eu falava com um pastor colega, um pastor amigo, o Brasil, ele precisa começar a abstrair o que é um modelo, uma praxis evangelística que vem sendo repetida, talvez pelos nossos, se não por esses novos modelos, mas pelos modelos mais antigos de missão que nós recebemos no Brasil, dos nossos primeiros assembleanos, batistas, presbiterianos, amém? E começarmos a pensar por princípios. Quando uma comunidade ela começa a pensar por princípios, os métodos são facilmente absorvidos quando precisam ser, e também são facilmente deixados de lado quando precisam ser, sem que sintamos no coração nenhum remorso por isso. Um colega perguntou para mim: "Ei, você usa o modelo da igreja com propósito?" Não. É o do Hybels? Também não. É do Christian? Não. É G12? Não. Eu aproveito muita coisa de todos esses modelos. Na realidade, gente, a igreja brasileira ela tem 150 anos, mas ela ainda está na sua infância com relação à sua capacidade dada por Deus de encontrar os seus próprios modelos a partir de princípios. Por que eu escolhi o livro de Jesus, o momento de Jesus? Porque eu quero me recordar da mesma maneira o primeiro capítulo desse evangelho. E o verbo se fez... E o verbo se fez, a palavra se fez carne, o Logos se fez carne e habitou entre nós. Não é isso? O que é que nós vemos que é um princípio de mudança de qualquer contexto humano com o Evangelho? É entendermos que o modelo evangelístico de Jesus foi o modelo encarnacional. Me explica o que é que significa isso? Vou explicar. Jesus, ele... vivendo na realidade metafísica, como o próprio Deus, em imagem e semelhança, em unidade e perfeição, a Santíssima Trindade decide em um colegiado que o Filho seria o destinatário da ira de Deus para que o mundo fosse salvo. Não é isso que a gente sabe? Isso não é a base do Evangelho? Aí eu pergunto a você, Jesus, ele sai de uma realidade eterna e ele entra numa realidade temporal. Jesus... Para adquirir este DVD, acesse www.gospelnews.tv, a TV que leva a verdadeira palavra de Deus até você.